Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar novamente a resolução de questões da banca Instituto Mais. É nossa segunda aula sobre essa banca e nela vamos trabalhar alguns tópicos recorrentes, tanto nos concursos de educação física de forma geral, como também que já caíram em provas dessa banca. Então, antes de iniciar a aula, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você encontra informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Diante das diferentes expressões utilizadas para adjetivar o esporte, Tubino apresentou em Dimensões Sociais do Esporte, 1992, que são absorvidas e utilizadas em todo o Brasil até os dias de hoje. Portanto, o esporte passou a ser considerado, e aí nós vamos trabalhar exatamente as dimensões sociais do esporte de acordo com Tubino. Primeira lacuna. O esporte considerado por meio dos sistemas de ensino e formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade e a hipercompetitividade dos praticantes com o propósito de atingir o desenvolvimento integral e a formação para a cidadania e lazer. Então, dessas características, a gente destaca a presença nos sistemas de ensino e nas formas assistemáticas de educação e, principalmente, o desenvolvimento integral e a formação para a cidadania e o lazer. Então, nesse caso, nós estamos falando da dimensão social do esporte, de acordo com Tubino, do esporte é educação. Segunda dimensão, segunda lacuna, pelo modo voluntário das modalidades esportivas praticadas, com o objetivo de promover a integração dos praticantes na plenitude da vida social, promoção da saúde e preservação do meio ambiente. Então, principalmente pela característica de ter um modo voluntário dessas modalidades esportivas, promovendo a integração dos praticantes, nós temos o que o Tubino define como esporte participação. E terceira lacuna, quanto à prática balizada por normas e regras nacionais e internacionais com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do país e estas também com outras nações. Então, pela característica de ser definida por normas e regras nacionais e internacionais e principalmente com a finalidade de obter resultados, nós temos o que Tubino chama de esporte performance ou esporte de rendimento. Então, nesse caso, temos, de acordo com Tubino, as três dimensões sociais do esporte. O esporte é educação, o esporte participação e o esporte performance ou esporte de rendimento. Então, nesse caso, de acordo com essas alternativas, nós vamos ter o item D, o correto dessa primeira questão, esporte, educação, participação e rendimento ou performance. Primeira questão, item D. Segunda questão, para se atingir a proposta pedagógica crítico-emancipatória por parte do aluno, é fundamental o desenvolvimento das competências objetiva, social e linguagem. Em outras palavras, também podem ser caracterizadas respectivamente em, e aqui eu tenho uma ressalva, uma pequena correção a respeito do enunciado, porque quando a gente fala da abordagem crítico-emancipatória, as suas competências, na verdade, vão ser as competências objetiva, social e comunicativa. Dentre essas competências, nós vamos trabalhar, respectivamente, na competência objetiva, a dimensão do trabalho, que são as habilidades e as técnicas propriamente ditas. Na competência social, nós trabalhamos a interação, que é justamente essa participação coletiva em aprender e ensinar. E por último, na competência comunicativa, nós trabalhamos a linguagem, que é o que o Eleanor Kunz define como se movimentar, o diálogo do corpo com o mundo. Então, nesse caso, na abordagem crítico-emancipatória, nós vamos ter essas três competências, objetiva, social e comunicativa, que trabalham respectivamente o trabalho, a interação e a linguagem. Então, nesse caso, nós temos o item A, já o correto dessa segunda questão. Trabalho, interação e linguagem, fazendo referência às competências objetiva, social e comunicativa da abordagem crítico-emancipatória.
Terceira questão, a unidade temática esportes na BNCC é uma das práticas corporais abordadas ao longo do ensino fundamental. Para a estruturação dessa unidade, há uma classificação fundamentada em uma lógica interna, privilegiando as ações motoras intrínsecas, reunindo esportes com exigências motrizes análogas no desenvolvimento de suas práticas. Sobre essa classificação, assinale a alternativa incorreta. E aí, quando a gente fala da BNCC, um dos tópicos mais cobrados dos concursos de educação física, principalmente da licenciatura, normalmente a gente vai ter questões sobre suas unidades temáticas, e uma das principais, uma das mais cobradas, é exatamente a unidade temática de esportes. Nós já trabalhamos várias vezes aqui no nosso canal, seja nas aulas de resolução de questões, seja na aula específica sobre os esportes na BNCC, a minissérie da educação física na BNCC. Então, de fato, a gente já trabalhou bastante, e nessa questão aqui a gente vai revisar essas classificações do esporte na BNCC. Então, como ele quer a alternativa incorreta, vamos dar uma olhada. No item A, ele fala de esportes de marca, dentre elas a modalidade de levantamento de peso, e aí é correto, os esportes de marca são aqueles esportes em que o resultado é expresso em distância, em tempo ou em quilos, ou em peso. E aí, no caso, temos sim o levantamento de peso e temos também as provas do atletismo como exemplos. No item B, ele fala de esportes de precisão, e aí traz a modalidade do curling, e aí é verdadeiro o curling, aquele esporte muito presente nas Olimpíadas de Inverno, nos Jogos Olímpicos de Inverno, onde o principal objetivo dos esportes de precisão é arremessar, lançar um objeto, buscando acertar um alvo específico, e o curling é exatamente isso, aquele famoso esporte popularmente chamado do esporte da chaleira, onde a gente joga, arremessa aquela pedra, buscando acertar aquele alvo específico em uma pista de gelo. Então, de fato, o curling, a modalidade do curling, vai ser um esporte de precisão. No item C, ele fala de esporte de campo e taco e traz o squash, quando na verdade a classificação do squash na unidade temática de esportes são esportes de rede, quadra dividida ou parede de rebote, que é exatamente a modalidade do squash. Então, por isso, o item C já é incorreto. E no item D, temos invasão ou territorial, que é a modalidade do frisbee, e aí é verdadeiro, também é um esporte bastante curioso, A gente normalmente conhece apenas o objeto do frisbee, porém, a modalidade em si do frisbee é justamente buscando levar esse objeto até uma meta defendida pelo adversário. Então, de fato, o frisbee, enquanto modalidade esportiva, é realmente classificado como um esporte de invasão ou territorial. Nesse caso, terceira questão, a única incorreta realmente é o item C, já que o squash deveria ser um esporte de rede, quadra dividida ou parede de rebote. Quarta questão, com relação ao jogo cooperativo, analise as proposições abaixo e assinale V para verdadeiro ou F para falso. Primeiro item, é uma atividade essencialmente baseada na cooperação, na aceitação, no envolvimento e na diversão. E aí, perfeito, Nada melhor do que essas características para definir o jogo cooperativo. Cooperação, aceitação, envolvimento, diversão. E aí a gente encontra também a solidariedade, o respeito, dentre outras características. Item 1, então, verdadeiro. Item 2, tem como propósito mudar as características da exclusão, seletividade, agressividade e de exacerbação da competitividade predominante na sociedade e nos jogos tradicionais. E aí, verdade, os jogos cooperativos surgem justamente nessa oposição a esse modelo mais clássico dos jogos competitivos, onde é muito focado na exclusão, na agressividade, no foco do resultado propriamente dito. Então, de fato, segundo item também é verdadeiro. E por último, o jogo cooperativo visa a participação de todos para alcançar um objetivo comum, em que a motivação principal é ganhar, como qualquer jogo, e aí é falso, Ele começa correto falando que o jogo cooperativo visa a participação de todos, buscando um objetivo comum, porém, quando ele fala que a motivação principal é ganhar, como qualquer jogo, aí torna o item incorreto. Nesse caso, nós vamos ter itens 1 e 2 verdadeiros, item 3 falso. Nesse caso, quarta questão, o item A é o correto. E quinta questão, a ginástica rítmica pode ser explorada e adaptada em aulas de educação física.
Um exemplo de seus aparelhos é A, e aí a gente relembra que na ginástica rítmica nós vamos ter 5 aparelhos: arco, bola, corda, massas e fita. Então nesse caso nós vamos ter que pesquisar aqui nas alternativas, né, qual das alternativas traz um desses 5 aparelhos: arco, bola, corda, massas e fitas. Então nesse caso, no item A já é o correto, né? A massa é um dos aparelhos da ginástica rítmica e no caso a barra, trave de equilíbrio e argolas são na verdade aparelhos da ginástica artística. Nesse caso, quinta questão então, de fato o item A é o correto. E com isso finalizamos essa nossa aula trabalhando questões do Instituto Mais. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente lá no nosso Instagram, @concurso Cedefísica, ou se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.